Vamos agora para as apresentações presenciais. Eu gostaria, então, de convidar o próximo finalista, o Eduardo Rizoacef, que vai apresentar o trabalho Sistemas de Custeio em uma Clínica de Cardiologia Não Invasiva. Seja bem-vindo. Então, Eduardo, 10 minutinhos. Alô. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a presença, agradecer meu orientador, professor Clóvis, pela ajuda, e dizer que é uma honra estar aqui para apresentar o trabalho para vocês. Meu trabalho é um sistema de custeio em uma clínica de cardiologia não invasiva, o próprio título traz, e na apresentação eu vou dar uma breve introduzida na clínica, falar um pouco da metodologia do trabalho, da aplicação do sistema de custeio e trazer as conclusões e principais resultados do trabalho. A clínica ela é especializada em exames cardiológicos, é uma clínica de pequeno porte, que atende aproximadamente 200 pacientes por dia, com faturamento anual aproximado de R$4 milhões. Ela oferece 12 exames diferentes, aqui dá para ver todos os exames, para 27 convênios distintos. Então, para cada convênio, existe um preço praticado para cada um desses exames. Ela está localizada aqui na cidade de São Paulo e funciona desde 1986. Rapidamente passando pelo organograma, são 18 funcionários e 9 médicos, incluindo o CEO da empresa, que é o sócio fundador, o único que permaneceu no controle da empresa. É uma estrutura altamente dependente desse sócio, ele atua simultaneamente como médico e administrador e é a principal figura aí da organização. O problema surgiu em conversas que eu tinha. Esse sócio é um familiar conhecido meu, e o problema foi identificado em conversas em que ele não conseguia responder a simples questões como: por que você cobra esse determinado preço para esse exame, para esse convênio? Ele não sabia responder. Ou perguntas até mesmo mais simples como: qual foi o lucro que você teve no último mês? Ele também não conseguia responder, porque não existia o menor controle dos custos de despesas da clínica. Custos não caixa, por exemplo, depreciação, eram simplesmente ignorados. Então, o único controle que existia era referente ao caixa, o que não permitia a ele conseguir calcular os custos de forma abrangente. Dado isso e a necessidade por uma maior capacidade gerencial para embasar possíveis caminhos que ele vem a escolher, foi desenvolvido o objetivo do trabalho, que consiste, então, na aplicação de um sistema de custeio que forneça um retrato da atual estrutura de custos. Então, tendo em vista esse objetivo, foi desenvolvida a metodologia do trabalho, que consiste basicamente na aplicação, num primeiro momento, do ABC sobre todos os custos e despesas da clínica. Então, aqui, meu objetivo é ter um mapeamento completo de como os recursos são consumidos dentro da clínica, conseguindo calcular o lucro por exame por convênio. E, num segundo momento, foi aplicado o ABC dentro do contexto do custeio variável, que me permite, primeiro, contar com a precisão característica do ABC, uma vez aqui que não se utiliza rateio e sim rastreamento dos custos, e, num segundo momento, me dá uma maior capacidade gerencial, na medida em que são calculadas as margens de contribuição no lugar de lucro operacional. Rapidamente a metodologia. Primeiramente foram identificados todos os recursos. O custo desses recursos foram atribuídos às atividades por meio do direcionador de recursos. E, num segundo momento, esses custos foram atribuídos aos exames por meio de direcionadores de atividades. Por se tratarem de 12 exames diferentes, esses exames foram agrupados em famílias de exames de acordo com a similaridade deles e a estrutura de custos que eles compartilham em comum. O primeiro processo no ABC foi fazer um mapeamento de processo por meio do Service Blueprint, que me dá uma visão geral tanto do ponto de vista do cliente como das atividades internas na clínica. Então, para isso, foi preciso um trabalho bem extensivo de campo,
não existia nenhum controle das atividades da clínica. Então, por meio de observações, entrevistas e coletas de dados, eu consegui descrever cada uma das atividades mais importantes da clínica e como elas consumiam cada recurso. Então, aqui eu tenho a identificação dos recursos. Para cada recurso, eu atribuo o custo mensal desse recurso e um direcionador de custo de recurso respectivo. Uma vez levantados esses recursos, eu consigo atribuir esses custos às atividades por meio do ABC. Então, aqui eu tenho a lista de todas as atividades identificadas no Service Blueprint, com o seu respectivo custo e direcionador. Aqui eu já consigo fazer uma análise preliminar de como esses custos estão distribuídos ao longo da prestação de um exame. Eu consigo ver que a maior parte desses custos está concentrado na realização dos exames, que reflete basicamente o custo médico e custo, por exemplo, de remédios que eu utilizo nesses exames. Eu consigo também agora calcular o lucro operacional por exame. Então, eu consigo ver, por exemplo, que o ecotranstorácico é o exame que me traz o maior lucro total mensal, e consigo também ver como esses custos estão evoluídos para cada família de exame. Então, aqui eu consigo ver o custo acumulado por exame com as atividades no SX, e consigo ver que, para todos eles, realmente, a atividade de realização do exame é a que consome mais recursos, novamente, pelos custos que são atribuídos aos médicos e a medicamentos utilizados em cada um dos exames. Bom, no segundo momento, foi aplicado o ABC dentro do contexto do custeio variável. Então, basicamente, os mesmos direcionadores de custos, de recursos e atividades foram utilizados, com a única diferença de que o modelo foi flexibilizado para permitir agora que só os custos variáveis fossem inclusos nessa análise. Então, em um primeiro momento, todos os custos foram classificados em variáveis diretos, indiretos, fixos identificados, que são aqueles fixos relativos exclusivamente a uma família de exames, e, por fim, custos fixos compartilhados, que são aqueles identificados a mais de uma família. Então, refazendo a análise da mesma forma como foi feita anteriormente, somente para os custos variáveis, eu consigo calcular as margens de contribuição referentes a cada um dos exames, famílias de exames e convênios. Eu consigo ver que 2 convênios ali no gráfico abaixo de pizza representam quase 90% da margem total da clínica, e consigo também calcular a margem de contribuição por família de exame. E aqui eu já consigo ver que existem exames com margem negativa, ou seja, que representam perdas diretas para a clínica. Bom, como conclusões diretas, eu consigo ver que grande parte dos custos está concentrado na realização dos exames. Existem exames que trazem contribuição negativa para a clínica, ou seja, à medida que eles são realizados, a clínica efetivamente perde dinheiro com isso. E, num terceiro momento, eu consigo ver que existe hegemonia de alguns tipos de exames e de 2 convênios específicos dentre os 27, que representam aproximadamente 85% do resultado da clínica. Aplicações futuras. Eu consigo, primeiramente, otimizar os processos internos. Então, eu tenho uma visão geral de como os recursos são consumidos ao longo da prestação de um exame e consigo, então, avaliar o custo-benefício de cada uma das atividades, desde o agendamento até a emissão da guia do exame. Eu consigo também rever meu mix de exames. Claro, eu não posso simplesmente interromper um tipo de exame porque ele representa margem negativa, porque é possível que pacientes deixem de ir e deixem de realizar outros tipos de exame também que tenham um resultado positivo. Eu consigo rever minha relação com o convênio, então oferecer pacotes especiais, especialmente para esses 2 convênios, que têm a maior participação aí no resultado da clínica, e possivelmente deixar de atender alguns. Consigo negociar preço, agora eu tenho um embasamento teórico e eu consigo, principalmente esses convênios de grande porte, que esmagam bastante as margens das pequenas clínicas. E, por fim, eu tenho um grande planejamento e controle
podendo sensibilizar alguns cenários de preço e custos para ver como um futuro resultado seria da minha clínica. E é isso. Obrigado.